Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos neste programa que nos traz tanta paz aos nossos corações. E vocês, como estão? Passaram a semana bem? Hoje nós temos um programa muito especial. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para os nossos amigos do chat, da TV Nova Luz, da Rai TV, aos amigos da Irmandade Espírita José da Luz, aos companheiros do 11º Seu em Mesquita, mandar um abraço para os nossos anjos azuis que nos dão suporte no chat e ao nosso querido amigo Diego Tavares, que hoje está também nos dando suporte técnico. Mandar um abraço para a Web Rádio Semente de Amor e a Revista Doutrina. E já vou dizer aqui o nome de alguns irmãos que já estão no chat conosco. Adelaide Neta, um beijo, minha querida mãe. Glaucia Werneck, Denise Magalhães, Paulo Roberto, Jane Torres, Olga Rosane, Rosângela Lira, um dos nossos anjos azuis. Sejam todos bem-vindos, queridos amigos. Peço a vocês que coloquem seus comentários, façam suas perguntas, que hoje trataremos de um tema muito especial. Mas antes de nós iniciarmos propriamente o nosso bate-papo, nós vamos fazer a nossa oração. Então, elevemos os nossos pensamentos a Jesus e agradeçamos por toda a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reencarnados, vivenciando essa experiência de uma forma tão peculiar, acrescentando aos nossos corações a experiência necessária nessa existência promissora. Obrigado, Senhor Jesus, por todo o amparo, por toda a proteção. Obrigado pela alegria de viver, pelo bom ânimo, pela esperança. Insufla, Jesus, nos corações de todos os nossos amigos que nos acompanham pelo chat, esta amorosidade, esta energia que nos envolve a todos. Rogamos o amparo aos benfeitores da TV Nova Luz, que possam nos dar a sustentação durante todo o programa desta noite. Que seja um programa leve, alegre, que nós possamos nos confraternizar, trocar experiências, que nós possamos refletir sobre tudo que será trazido pelo nosso irmão entrevistado desta noite. Permaneça conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos ver se temos mais algum companheiro aqui no chat. Poliana Correia, seja muito bem-vinda, esposa do nosso querido Diego Tavares. Sayonara Ferreira, Mara Sandra Marques, Cláudia Reis, sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Então, para iniciarmos, eu vou fazer a apresentação do nosso irmão. Ele é meu xará, Marcos, também Marcos Curu. Marcos Demário, educador, escritor, palestrante, coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz, criador e diretor do IBEM Educa. Seja muito bem-vindo, Marcos. Marcos, meu xará, muito obrigado por esta oportunidade. O meu abraço a todos que estão acompanhando aqui o programa e que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam conosco. Muito bem. Bom, hoje nós vamos falar, sobre os pais e a educação emocional dos nossos filhos. E eu inicio com a primeira pergunta. O que vem ser educação emocional, Marcos? Bom, a educação emocional, ela começou efetivamente a ser trabalhada, pelo menos de uma forma mais técnica, na década de 1980, pelo psicólogo norte-americano, o Daniel Goleman. Não só ele, obviamente, teríamos que citar aqui, por exemplo, outro psicólogo, que é o Carl Rogers, que vinha também trabalhando isso. E a educação emocional, ela significa o processo de desenvolvimento afetivo, emocional, de desenvolvimento dos sentimentos do educando. Então, é um processo que volta muito para a questão da empatia e dos relacionamentos interpessoais. Aprendermos a viver com o outro, respeitando como o outro é, procurando senti-lo,
Isso é fundamental e que, na verdade, teve início com o nosso Mestre Jesus, porque ele, há pouco mais de 2000 anos, nos trouxe, na verdade, essa questão da empatia e do desenvolvimento emocional, quando nos entregou as duas grandes regras de ouro da educação. A primeira, amai-vos uns aos outros. E a segunda, fazei ao próximo somente aquilo que quereis que o próximo lhe faça. Então, quando aplicarmos isso, nós estaremos trabalhando justamente essa educação emocional, que é urgente, porque nós estamos voltados demasiadamente à educação intelectual, à aquisição do conhecimento, à formação profissional técnica, mas isso não está nos levando a sermos pessoas melhores. Nós não estamos conseguindo combater os vícios e as paixões de toda a ordem e estamos com gravíssimos problemas de relacionamento interpessoal, porque não temos desenvolvido o nosso lado emocional, nós não temos trabalhado o sentimento. E é importantíssimo fazer isso. Então, a educação emocional é esse processo de desenvolver esse potencial que nós temos, que é o chamado potencial emocional. Muito esclarecedor, meu xará. Nós temos aqui um comentário da Mara Sandra Marques, ela diz: Marcos Demário foi trabalhador do Centro Espírita Humildade e Amor em Irajá. Muitas saudades daquele tempo, gratidão. A nossa irmã Mara Sandra passando a mensagem para você. Um abraço a você, Mara. Realmente foram anos muito bonitos lá no Humildade e Amor em Irajá, com muita gratidão, muitas recordações, mas, como eu digo, agora são novos caminhos, né? Porque não estou mais ligado lá ao Humildade e Amor, e sim ao Seara de Luz, que fica na Penha, que hoje, na verdade, é um grupo de estudo do Espiritismo. Mas são aquelas experiências, né, que ficam na nossa vida e que vamos levar para sempre. Então, Marcos, assim, você falou da educação, né, das nossas emoções, mas, assim, no momento que nós vivenciamos uma emoção, e às vezes, dependendo da emoção, isso mexe muito com o nosso equilíbrio, como que nós podemos administrar as nossas emoções? Bom, essa pergunta dá um seminário, né? Como controlar as nossas emoções, não é mesmo? Mas Jesus já nos deu, na verdade, o caminho, quando ele disse da necessidade do vigiar e orar. Na verdade, nós temos que vigiar os nossos valores de vida, as nossas paixões, os nossos vícios, aquilo que queremos, para que possamos saber trabalhar em todas as circunstâncias sem perder o equilíbrio. Nós falamos muito, por exemplo, assim, mas naquele momento, me deu nos nervos, aí eu não consegui controlar, e aí você já sabe o que aconteceu. Bem, no começo de conversa, os nervos, né, todo o nosso sistema nervoso, eles não têm emoção, inteligência, nada disso. É você que não soube se controlar, se equilibrar. Por isso, então, o controle emocional é importantíssimo realizar a autoeducação. Mas você só realiza a autoeducação quando também desenvolve o autoconhecimento. Por isso, Sócrates nos trouxe o conhece-te a ti mesmo. Agora, nós não temos que ficar focados demais nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos pontos negativos. Na verdade, nós temos que focar nos nossos pontos positivos, nas virtudes e como desenvolvê-los. Vamos dar um exemplo prático aqui, que é a paciência. Então, chegam para você e dizem assim, olha, você precisa ser mais paciente. Você está muito pavio curto. Você, por qualquer coisa, já levanta a voz, já quer brigar com alguém, não consegue se controlar durante 5, 10 minutos para esperar alguém. Muito bem. Então, o foco é paciência. Então, você vai se dizer assim, eu preciso desenvolver mais a minha paciência.
que fazer para desenvolver mais a minha paciência? Por exemplo, você pode escolher alguém, seu conhecimento, ou um ícone, alguém que você admira, e que seja uma pessoa paciente, para estudá-la e tentar, então, se projetar nela. Se ela estivesse no meu lugar, como é que ela iria? Nós podemos fazer isso, inclusive, com o nosso Mestre Jesus. Então, aí você começa a se trabalhar para ser como. Eu tive uma vez, aliás, ele ainda está encarnado, não vou citar o nome, vai um companheiro que eu sempre admirei pela sua paciência, pela sua calma. Jovem, e ficava assim dizendo, nossa vida, como ele é calmo, como ele consegue administrar as coisas na reunião, né, levar todo mundo assim, puxa, eu gostaria de ser como ele. E durante um bom tempo eu fiquei só nisso, eu gostaria de ser como ele. Até que um dia eu entendi que não bastava eu falar isso, eu tinha que falar para mim mesmo, bom, como eu poderei ser como ele? O que eu tenho que fazer para ter a calma, a paciência e a tolerância que ele já tem, porque ele conquistou. E assim eu comecei a me trabalhar para me melhorar. E aí você vai aprender que em determinadas ocasiões é melhor ficar calado. Não é o momento de você abrir a boca. Né? Então, vai lá usar a água da paz, né, que foi ensinada pelo Chico Xavier. Corre lá para a cozinha, enche a boca de água, mas não engole, esse é o grande segredo, e volta. É claro que se você for tentar falar, você vai espirrar água para todos os lados e em cima de todo mundo. Isso é falta de educação. Então, você fica lá se controlando, porque já vai ser uma grande conquista você não verbalizar. Nesse momento, você não verbalizou porque você fez esse autocontrole forçado. Mas amanhã, você não vai precisar mais da água da paz, porque você já vai incorporar isso como uma conquista, você vai ouvir e vai ficar a sua. E vai esperar um momento propício para fazer uma fala construtiva. E o tempo vai passar e, sem você perceber, você estará controlando as suas emoções, pelo menos minimizando os descontroles. E isso é muito importante, porque nós não somos espíritos perfeitos, mas tem que ser um esforço constante. Projeto de vida. Eu preciso ser mais bondoso, mais caridoso, mais paciente, mais tolerante, e assim por diante. Eu focar nas virtudes, trabalhar o desenvolvimento delas para automaticamente, entre aspas, porque é todo um trabalho que você está se fazendo, conquistar esse controle emocional. Eu confesso aqui, por exemplo, eu sempre fui ligado ao futebol, tenho aí o meu time, né, o qual eu torço, e que na minha juventude realmente eu ficava super ligado, né, quando tinha transmissão do jogo, aquela coisa. Hoje em dia, o que eu faço? Eu continuo torcendo, continuo ligado ao futebol, acompanho o noticiário, e sei que, por exemplo, digamos assim, hoje, né? Digamos que ele estivesse jogando hoje, mas eu tenho uma live com a TV Nova Luz, não vou poder saber o que está acontecendo, mas qual é o problema? Então, quantas vezes eu até me desligo, no dia seguinte, acesso à internet, deixa eu ver se ele ganhou, empatou ou perdeu. Perdeu. Pois é, mas é assim mesmo, né? Vai ter outro compromisso pela frente, vida que segue. Ou seja, não me abala. Então, isso é um controle emocional. Então, é esse processo, esse trabalho consigo mesmo. É um trabalho diário, né? Perseverante, constante, para que nós possamos ir nos construindo dia a dia, né? Mandar um abraço aqui para o Marco Aurélio, meu querido pai, para Neia Bastos, André Farias, um abraço para Iris Dutra, Cláudio Antunes, Eliana Curti, Jouber, André, o nosso amigo lá de Brasília, um beijo também para Rosane, Rosália Maria, Ermelinda, Olga Rosane. Nós temos um comentário aqui da Rosália Maria. Boa noite, meus amigos e irmãos, em Deus. Nosso Pai Criador
de todas as coisas nos abençoe todos agora e sempre que assim seja. Muito obrigado, Rosário. Com certeza nós estamos sendo muito bem amparados e com as vibrações fraternas de todos vocês. Eu só não vi nenhuma pergunta até agora. Vamos aproveitar que o nosso irmão está aqui, façamos algumas perguntas aí. Bom, enquanto isso, vocês não fazem as perguntas, eu vou trazer minhas perguntinhas aqui. Marcos, quais são as ferramentas para nós pais educarmos nossas emoções e assim auxiliar os nossos filhos? Porque nós temos que dar o exemplo, né? Bom, agora você falou tudo, meu Marcos Xará. Exemplo. Exemplo é fundamental, é fundamental. E claro, para você dar bons exemplos, antes de pensar em educar o seu filho, você tem que pensar em se educar. A maior força da educação é o exemplo. Não são as palavras, os sermões, as ameaças, nada disso. O exemplo é a nossa maior força. Vamos ver aqui, vamos estudar aqui, vamos fazer um estudo de caso aqui neste momento. Você está lá com seus filhos, enfim, né? Você está lá em casa e você está irritado com eles. Porque estão fazendo bagunça, estão brincando, estão correndo para lá e para cá. E aí, um deles pega e solta lá umas palavras feias, né? Uns palavrões. Aí você, quando ouve, opa, agora eu vou intervir. Você vai lá, pega eles, põe lá no sofá. Olha só. Vamos conversar aqui. Primeiro de tudo, cuidado com essa correria e essa bagunça que vocês estão fazendo. Não é assim. Tem que deixar a casa arrumada. Agora, outra coisa, tá? Aqui dentro de casa, não admito, de jeito nenhum, que se usem palavrões, que se falem palavras feias, como foi dito aqui. Vocês entenderam isso? Seus aquilo? Ou seja, como você pode exigir que os seus filhos obedeçam o que você quer, se você é o contrário do que está solicitando a eles, do que está tentando ensinar a eles? Neste caso aqui, você não quer que eles usem palavrão, mas você está usando. Você pediu que eles não façam bagunça, mas eles olham para você e dizem assim, poxa, mas o maior bagunceiro aqui da casa é o papai, ou é a mamãe, porque eles nunca sabem onde deixam as coisas. Papai todo dia fica louco atrás da chave lá do carro. Então, autoeducação para dar o exemplo. Se você, por qualquer coisa, discute, levanta a voz, se irrita, eles estão assistindo, eles estão olhando e terão a tendência de copiar o seu comportamento, que é o seu exemplo. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com os exemplos que estão dando na frente dos filhos. Então, eu quero que eles tenham um controle emocional, eu preciso ter esse controle emocional. Naturalmente, que vez ou outra você não vai conseguir isso. Aí entra, então, uma outra ferramenta, que é o diálogo com humildade. De você sentar com seus filhos, ou com o seu filho, com a sua filha, e dizer humildemente, olha, eu quero pedir desculpa, tá? E naquela hora, levantei a voz, gritei, me descontrolei, mas olha, quero que você entenda que eu estou fazendo um grande esforço para me controlar, para me modificar, e quero lhe convidar para me ajudar. Vamos fazer um combinado aqui? Toda vez você me pegar em erro, vem conversar comigo e me chama a atenção. Tá bom? Mas claro que eu também poderei fazer isso com você, certo? E aí você faz o combinado. Você foi honesto, foi humilde. Então você junta a honestidade, a humildade com o diálogo, o esforço para dar bons exemplos para finalmente ter paz no lar e levar isso para a vida social. Muito esclarecedor, Marcos. Muito bom mesmo. O Paulo Roberto ele faz um comentário aqui.
Falando em educação, muitas pessoas perguntam: o que é ser bons pais? Na verdade, não existe uma fórmula pronta para isso. Eles é que precisam descobrir. Realmente, porque cada espírito que reencarna como nosso filho é um espírito que já traz experiências milenares. E não vem com o manual de instrução. Nós temos que aprender a lidar com esse espírito. Conforme o meu xará falou, é muito importante o diálogo, o exemplo, para que nós possamos realmente passar a educação de uma forma correta, para que nós possamos convencer. Mas, Marcos, eu te perguntei das ferramentas, né? E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Qual a influência que o espiritismo ele pode exercer neste processo? Bem, nós temos assistido a gerações se sucederem através da reencarnação e não temos levado com seriedade a formação moral, a formação do caráter desses espíritos que estão reencarnando. Eu diria que é urgente que as nossas autoridades governamentais, que os nossos responsáveis pela educação, seja ela pública ou particular nas escolas, se debrucem sobre essa formação moral e também a formação para o casamento, para que os jovens saibam das suas responsabilidades, do que seja ter um filho, e criá-lo e educá-lo. Muitos estão errando por pura ignorância. Nós passamos pela escola, nós tivemos pais, avós, e praticamente ninguém nos ensinou o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ter 1, 2, 3 filhos para cuidar e educar. O quanto isso mexe com a nossa vida, porque deixamos de ser indivíduos sem maiores responsabilidades e passamos a compartilhar a nossa vida com a vida dos outros. E aí entra o Espiritismo. E o Espiritismo vai nos alertar de que os nossos filhos, na verdade, não são nossos, porque são de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Só que, momentaneamente, Deus os confiou a nós para orientá-los, educá-los, torná-los homens e mulheres de bem. Em O Livro dos Espíritos, as questões 582 e 583 são muito importantes, porque Allan Kardec indaga se a paternidade é uma missão. E os espíritos superiores respondem que é uma missão muito maior do que supomos. E se falharmos nessa missão enquanto pais, responderemos pelos desvios dos nossos filhos nesta encarnação. E vamos sempre lembrar que as crianças são espíritos, como você bem colocou, almas milenares, que já trazem uma carga toda de experiências e aprendizados. Por isso que o Espiritismo defende a existência das ideias inatas e das tendências de caráter que o espírito já está trazendo, e que muitas vezes precisam ser corrigidas. Por isso Allan Kardec fala no combate às más inclinações do espírito, fala na criação de hábitos, de bons hábitos para ele nesta encarnação, de religá-lo a Deus, nosso Pai. Então o Espiritismo nos revela também que a reencarnação não é castigo. A reencarnação é instrumento pedagógico divino, porque nós estamos aqui pelas necessidades evolutivas que temos. E se porventura temos arestas do passado a reparar, justamente em família é a grande oportunidade. Utilizando uma terminologia da juventude atual, nós, dos mais jovens, nós temos que dizer assim: não se queixe do filho problema
que na verdade nós temos que chamar de filho desafio. Porque Deus o confiou a você, e se confiou, é porque acredita na sua capacidade de trabalhar com ele e caminhar com ele. Não se queixe também daquele familiar que é uma mala sem alça e também sem rodinha, porque ele não está por acaso com você, nem você está por acaso com ele. Tudo é processo de aprendizado e evolução, principalmente na senda do amor, que é o que nós mais precisamos nos trabalhar e trabalhar no relacionamento com o outro. Então, com o Espiritismo, a nossa visão sobre os nossos filhos muda completamente e, portanto, vai mudar o que temos que fazer na educação. E o Espiritismo vai nos trazer ferramentas, ao nos ensinar, mostrar que precisamos implementar o culto do Evangelho no lar, que precisamos trabalhar mais a fraternidade e a solidariedade, termos o olhar de compreensão sobre esse espírito que agora chegou até nós como filho, que ele está trazendo essa bagagem, e que nós precisamos respeitá-lo como ele é, o que ele quer também. Temos que saber observar as suas tendências, usar o tato para trabalhar com ele, ganhá-lo dentro do campo do amor. Porque o que nós queremos é que eles sejam do bem. Para não acontecer, como se conta naquela história, de o pai anunciou assim, olha, domingo vamos visitar os seus avós. Todo mundo se arrumou, lá foram eles. Mas ele, pai, tinha colocado os seus pais, né, os avós das crianças, num asilo. Fizeram toda a visita, aquela coisa toda, e chegou a hora de vir embora. E quando já estavam chegando no carro, o pai olha para os dois garotos, né, os dois filhos, e diz assim, e aí, gostaram de visitar seus avós? Aí um deles pegou a palavra e disse, ah, sim, eu gostei muito. E agora eu também já sei o que eu tenho que fazer com você e com a mamãe. Aí ele não entendeu, né? O pai olhou para ele e disse, como assim, filho? Fazer o que comigo e com a sua mãe? Então, quando vocês ficarem assim mais velhinhos, é só colocar aqui. Aí o pai teve um choque, pediu que a família aguardasse, voltou lá para dentro do asilo, aí retornou com seus pais. E ninguém entendeu, por que eles estão aqui? Porque a partir de agora, eles vão morar em casa, conosco, e nós vamos cuidar deles. Ele levou um choque, né? Opa, o exemplo que eu dei aqui, o filho já está pensando, é só colocar o velho e a velha, né, no asilo, acabou. Né? Então, tudo isso, então, vem nos trazer o Espiritismo. Muito esclarecedor. Deixar um abraço aqui para Olga Rosane, Eduardo Lira, Cristina Souza, Maria Nazaré, Beto Santana. Nós temos aqui Neuza Cardoso também, um forte abraço. Nós temos uma pergunta aqui do Eduardo Lira. Ele fala, Marcos, quais seriam as diferenças entre a educação emocional, educação intelectual e educação moral? E como essas educações se relacionam? Muito bem, Eduardo. Bom, todas elas se relacionam. Tá? Educação é um processo de desenvolvimento integral do ser espiritual que nós somos. Então, nós não podemos trabalhar apenas a educação emocional, ou apenas a educação intelectual, ou apenas a educação moral. Na visão espírita, estudando com Kardec, o entendimento do espiritismo é que educação moral englobaria a educação emocional e a educação intelectual. Hoje, nós estamos vivendo com muita intensidade nas escolas a educação intelectual. Há um movimento para que a educação emocional adentre as escolas, mas nós temos tido uma forte reação contrária de parte do professorado, que considera que a educação emocional seria de competência apenas e tão somente da família. Aliás, também há isso em relação à educação moral. A educação moral, na verdade, ela vai olhar o educando como um ser
integral, um ser espiritual, com todo o potencial divino, e vai tentar desenvolver o emocional e o intelectual de mãos dadas. Nós sabemos pelas informações dos espíritos, e observamos isso na prática, que normalmente o desenvolvimento intelectual ele precede o desenvolvimento emocional, ou seja, ele vem antes, ou desenvolvimento moral, ou do sentimento. Tá? Eu não vou aqui discutir termos, porque isso é muito do gosto acadêmico, e eu, na verdade, fujo disso. Tá? Se você entende esse discurso como uma questão moral, ética, de valores, emocional, enfim, e o mais importante é que nós nos entendamos naquilo que estamos falando. Mas nós temos que entender o seguinte: escola e família têm que trabalhar integradas, juntas, unidas, e entenderem que tanto o desenvolvimento intelectual ou do conhecimento, quanto o desenvolvimento emocional, tem que ser trabalhados tanto na família quanto na escola. A escola precisa se abrir para a família. A escola precisa se abrir para a comunidade onde ela está inserida. A família precisa participar da escola. E, claro, também da família. E não sermos vizinhos que apenas passamos um pelo outro e ninguém se conhece. Então, o que está acontecendo é que nós estamos vendo gerações que estão muito intelectualizadas, e você fica assim, né, surpreso, abismado, quando você vê a criança com 2, 3 anos de idade dominando o smartphone. E você fica maravilhado, deve ser essa criança é um espírito muito evoluído. Necessariamente, não. Talvez intelectualmente, se preparou, domina a tecnologia, mas a grande questão é o seguinte: sabe obedecer? Sabe ter limites? Mostra um bom caráter inato? Se não mostra essas coisas, então não é um espírito evoluído. Tem que, na verdade, ser educado. Então, nós temos diferenças entre esses 3 tipos, podemos chamar assim, de educação, mas o ideal é que nós não ficássemos aqui discutindo educação intelectual, educação emocional, educação afetiva, educação moral, educação em valores humanos, educação em ética. Na verdade, nós precisamos entender, como já dizia Carl Rogers, como já dizia John Dewey, esse grande filósofo da Escola Nova, na primeira metade do século XX, educação é educação. Os adjetivos que nós inventamos só nos separam, só nos dividem. Então, precisamos entender isso. Todos nós somos espíritos imortais, presentemente reencarnados, possuindo todo o potencial divino para chegarmos à perfeição, e a educação é o processo que permite o desenvolvimento desse potencial para mais rapidamente chegarmos, então, à perfeição. Hoje, nós estamos precisando unir esse desenvolvimento intelectual com um desenvolvimento emocional, para termos, então, o homem inteligente, que ao mesmo tempo será do bem e, portanto, jamais fará o mal para o seu próximo. Muito bom, Marcos. Mandar um abraço aqui para o nosso irmão Cris Morita, lá no Japão, está mandando boa noite para nós. Mas, Marcos, qual a função do Evangelho na educação de nossos filhos? Bem, Jesus, nosso mestre, governador espiritual do nosso planeta, esteve aqui conosco há pouco mais de 2000 anos para nos revelar a lei de amor. Daí, então, o amai-vos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. A partir daí, nós vamos ter o Evangelho, a boa nova. O amor é a base da educação. Já dizia, já trabalhou isso também o grande educador Pestalozzi. Mas recordando aqui o médico, Dr. Pat Adams,
doutor norte-americano, o criador dos doutores da alegria lá nos Estados Unidos, que acabou se espalhando pelo mundo, Patch Adams, durante muitos anos, a convite, viajou o mundo fazendo palestras. E embora ele não seja um pedagogo, embora ele não seja professor, ele falou muito para estudantes e, como médico, falou muito também nos cursos universitários mundo afora. Ele esteve certa vez aqui no Brasil e, concedendo uma entrevista, ele fez uma afirmação que realmente toca muito profundamente em todos nós. Ele disse mais ou menos o seguinte: olha, para todos os lugares onde eu vou, é praticamente uma unanimidade se afirmar que o amor é a base da vida, que o amor é a base da educação. Mas, viajando o mundo todo, eu nunca encontrei uma escola que tenha a disciplina amor. Nunca encontrei a escola que dedicasse 4 ou 5 horas por semana a se estudar o amor, como se dedicam 4, 5, 6 horas por semana para se estudar geografia, história e assim por diante. Mas se o amor é a base, como nós não estamos trabalhando o amor? O amor é a base do Evangelho. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da essência da vida, que é o amor e a sua prática. Porque Jesus não apenas ensinou, ele exemplificou, nunca discriminou ninguém, sempre atendeu a todos. Mostrou para nós o que é ser fraterno, o que é ser solidário, o que é ser bondoso. Mostrou para nós a importância do perdão. Então, o Evangelho, tanto no lar quanto na escola, ele é fundamental. Não estou aqui me referindo a ensinar religião. Essa é uma outra história. Estou aqui me referindo ao Evangelho, que tem uma mensagem universal, tem uma mensagem para todos os tempos e todas as pessoas. Quando, aliás, aqui no Brasil, nós tivemos um debate sobre o ensino religioso nas escolas, nós espíritas, através das federativas espíritas estaduais e da Federação Espírita Brasileira, nos posicionamos oficialmente para que a educação religiosa, o ensino religioso facultativo nas escolas, na verdade, fosse ensino moral com base no Evangelho. Infelizmente, isso acabou sendo derrotado, mas essa é a nossa visão. Então, o Evangelho é imprescindível, é o caminho que vai nos tornar efetivamente do bem, mais amorosos, que vai nos espiritualizar, e aí nós vamos conseguir fazer aqui, no planeta Terra, o mundo de regeneração. Muito bom, Marcos. A Rosália Maria, ela faz um comentário aqui, na verdade, acho que é um desabafo, né? Olá, Marcos, sou avó e faço preces com os meus netinhos. Peço para eles ler páginas do livro do Anjo Guardião, Dr. Bezerra, mas fico preocupada que a mãe deles não goste, porque ela é católica. Minha irmã Rosália, pode falar. Olha só, que bom que você está orando pelos seus netos e continue a fazer. Tá? Claro que, como avó, você tem que respeitar a crença e a vontade tanto da mãe quanto do pai. Mas a oração é de foro íntimo. Isso não impede que avós orem pelos seus netos, independente dos pais terem a crença religiosa ou não, de acreditarem ou não na oração ou na prece. Importante é orarmos por eles. Então, continue, sim, com todo o amor, com toda a fé, fazendo isso pelos seus netos. Agora, como você sabe que a mãe não acredita, que a mãe não gosta disso, não diga nada a ela, nem aos seus netos.
fique na sua, mas continue orando, porque nós espíritas sabemos da importância, do valor e da eficácia da prece. Então, não desista, simplesmente continue, mas se tiver que ficar calada, fique calada, mas agindo em segredo a benefício dos seus netos. Nosso irmão Paulo Roberto, ele coloca uma pergunta, mas acho que foi o pessoal do chat. Mas vou colocar aqui para você, Marcos. Amigos, vocês já leram o texto sobre educação de Leon Denis? Precisaríamos saber qual texto ele está se referindo, porque Leon Denis escreveu vários textos sobre educação, são vários. A introdução, por exemplo, então vou citar um aqui. A introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, há uma página sobre educação vigorosa, que todos nós espíritas deveríamos realmente ler, estudar e meditar. Leon Denis compreendeu, à luz do espiritismo, muito bem a necessidade da educação. Porque a educação é libertadora, né? Quando realmente nos aplicamos, quando procuramos colocar no nosso dia a dia, né? E a passar, como nós já comentamos aqui, a partir do exemplo, né? Ela se torna libertadora. Foi o que Jesus fez conosco, né? Ele nos educou a partir do seu exemplo, na vivência plena do amor de Deus. A nossa irmã Denise Magalhães... A educação, Marcos... Pode falar. Só para completar o que você falou, a educação realmente deve ser libertadora das nossas consciências. Isso, verdade. A Denise fala a seguinte pergunta: a responsabilidade assumida pelos pais na espiritualidade, mas quando ocorre a reencarnação, alguns esquecem ou não seguem com essa educação. Outras podem assumir essa responsabilidade, no caso, outras pessoas, tio, né, avó, avô. Bem lembrado, Denise. Realmente nós temos o chamado esquecimento do passado, mas não podemos também esquecer que as intuições ficarão conosco e que os benfeitores espirituais, nossos amigos espirituais, o tempo todo tentarão nos alertar e fazer com que lembremos do compromisso que assumimos antes da reencarnação. Se de todo nós realmente não cumprirmos com a missão, e aquele espírito que está conosco ter uma missão a cumprir aqui na Terra, da qual ele não pode se desviar, sim, a providência divina pode, sim, fazer com que um outro familiar, por exemplo, né, como os avós, entrem, né, na nossa vida e na vida dele e sejam, então, os grandes educadores desse espírito, dessa alma reencarnada. Mas lembrando que a missão seria nossa, então nós vamos ter que responder por isso, pelo não cumprimento dela. Então, lembremos que Deus é justo, bom e misericordioso, não abandona os seus filhos. Então, ele não vai deixar um filho dele se desviar aqui na vida, não conseguir fazer as suas realizações, por culpa de um outro filho, que no caso é o pai ou a mãe. Então, aí haverá, sim, uma intervenção, porque o planejamento reencarnatório ele é flexível, ele é planejamento nas suas linhas gerais. Os detalhes ficam por conta do nosso livre-arbítrio. Não seremos isentados de responder pela missão não cumprida, mas se o outro não tinha que passar por determinados sofrimentos, ele terá, então, um outro alguém que vai assumir, então, o papel de seu educador. Obrigado, meu xará. O Rosélio Fontes de Almeida diz: um grande abraço, querido Marcos Demário. Saudade de você, Leopoldina, Minas Gerais. Opa! É a pandemia, né? A pandemia nos fez não poder mais viajar. É que nós temos um trabalho intenso lá com o Centro Educacional Conhecer, lá de Leopoldina, Minas Gerais, e com os queridos companheiros espíritas lá da cidade, que fica lá pertinho, lá de Cataguases, Muriaé, está naquela região ali de Juiz de Fora. Mas se Deus quiser, acredito que Ele queira, né? Que para o ano aí nós possamos, então, estar
presencialmente de volta lá em Leopoldina. A Cristina de Souza de Oliveira faz a seguinte pergunta: então podemos dizer que educação é a base de tudo? Realmente, né, Marcos? Com certeza, mas porque nós não vamos resolver os problemas da humanidade com debates, com pacotes econômicos, nem com a segurança pública, nem com o melhoramento da saúde, etc, etc. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte da sociedade e, obviamente, que temos que cuidar de todos esses setores, mas o essencial é realmente a educação, mas que nós estamos assistindo que está em segundo e, às vezes, até em terceiro plano. Mas estamos trabalhando para reverter essa situação. Tem uma pergunta aqui do nosso irmão Rosélio. Como ajudar os jovens usuários de drogas no movimento espírita? O nosso irmão, se procurar nos programas Reconexão Deus de outubro, nós tivemos todo mês de outubro falando sobre drogadição. Nós temos um instituto aqui no Rio de Janeiro chamado Gaiarol, em Niterói, que faz um trabalho excelente nessa área de drogadição. Então, você pode procurar no mês de outubro o programa Reconexão Deus. Nós tivemos 4 programas dedicados tão somente a esse tema. Com certeza você vai encontrar essa resposta lá. Se o Mário Marcos quiser fazer algum adendo, pode ficar à vontade, tá, Marcos? As suas dicas foram muito importantes. E olha, acima de tudo, compreender, nunca condenar, tentar caminhar junto o máximo possível, diálogo aberto, receber o bem. Ele, como dizem os benfeitores espirituais na obra do André Luiz, ele apenas é um enfermo da alma, nada mais do que isso. Então ele precisa ser bem acolhido, né, porque ele necessita muito de afeto, muito de amor, para com a nossa ajuda, quem sabe, superar esse vício. O Paulo Roberto colocou aqui que o livro que ele comentou foi o Depois da Morte, de Leon Denis. Muito obrigado, Paulo. Excelente obra também. Marcos, que critérios devemos adotar para saber se estamos educando bem os nossos filhos? Bom, olhar o comportamento deles. Como é que eles reagem com a nossa atuação? Detectar se temos autoridade moral. E você não conquista autoridade moral nem ameaçando castigar, tirar isso, nem gritando. Não é assim. Autoridade moral é quando o filho reconhece a sua superioridade, a sua razão, e que ele sabe que pode chegar junto a você para conversar. Então, os nossos filhos são os nossos espelhos. Temos que olhar para eles. E temos que também saber ouvir as críticas que nos são dirigidas. Se os nossos pais, avós dos nossos filhos, vivem a nos criticar e a nos chamar a atenção daquilo que nós estamos fazendo na educação deles, é para acender o sinal de alerta. E com toda a humildade, você ouvir, meditar e pensar, puxa, será que eles têm razão? Como é que eu tenho me comportado efetivamente? Porque toda hora me chamam a atenção, a minha mãe está sempre discordando de mim, pedindo isso e aquilo, meu filho outro dia lá reclamou de uma série de coisas. Então você tem que estar aberto a isso. E com muita humildade, então você olha para eles, vê o que está acontecendo, como é que está o ambiente doméstico, se ele está leve, feliz, se ele está pesado, né, com tristeza. E aí você vai ter a medida das suas necessidades para ser um bom educador dos seus filhos. Muito bom. Temos uma outra pergunta aqui do Eduardo Lira, né? Nós estamos já caminhando para o final, vamos ver se a gente consegue responder. Marcos, a educação das emoções é encontrada na vivência de Jesus com os que estavam ao seu redor? Poderia dar exemplos? E da vida de Kardec, lembraria de algum? Eduardo, teriam exemplos para dar dessa questão da educação emocional com o nosso mestre Jesus. Vamos lembrar aqui
episódio do apedrejamento da mulher adúltera. Na época, né, a lei que a mulher pega em adultério teria que ser apedrejada em praça pública. Então houve aquele tumulto todo, porque sabiam que Jesus estava ali, e levava a mulher até ele. Para fazer aquela famosa pergunta: olha, ela foi pega em adultério, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o senhor, que se diz mestre, tem o que a dizer? É quando ele, bem compassivamente, com toda a tranquilidade, olha para a multidão e diz assim: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele baixou a cabeça, continuou ali, na dele, e todo mundo foi se retirando e colocando as pedras lá no chão. E os primeiros a se retirarem foram os mais velhos, até mais jovens. Quando não havia mais ninguém, ele levanta a cabeça, olha para a mulher que está lá, ajoelhada, caída, trêmula, e conversa com ela. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ele diz: Senhor, e eles foram embora. Então levanta, porque nem eu te condeno. Vai, peques mais. Ele foi extremamente emocional, ele foi extremamente caridoso. Deu o alerta no final: olha, você está condenada, de jeito nenhum, mas não cometa de novo o mesmo erro, porque há uma lei humana, a qual você de repente vai acabar respondendo, e também há uma lei divina. Então, minha filha, levanta, vá embora, renove a sua vida. Então, esse é um grande exemplo desse trabalho emocional. Então, compreende, não condena, deixa a porta aberta e indica o caminho para a renovação. Tudo isso é educação emocional, porque Jesus soube se colocar no lugar dela. Há um complemento, né, depois, né, porque os discípulos foram conversar com Jesus, aborrecidos, quando já se viu que ela tinha cometido adultério, tinha que responder. Aí eles: vocês sabem a história dela? Não. Não é? O que a levou a isso? E onde está o adúltero, o homem? Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se ela tiver que responder por alguma coisa, vai responder perante a sua própria consciência e a lei divina. Marcos, nós já estamos nos encaminhando para o final. A conversa está muito boa, né? A gente nem percebe a hora passar, mas eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o IBEM Educa. Você é o diretor. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Pois não, Marcos. O IBEM Educa é uma organização não governamental, já com 21 anos de existência, onde nós trabalhamos junto às escolas, junto aos professores. Nós somos muito dedicados ao professorado. Então, nós desenvolvemos cursos, treinamentos, rodas de conversa, seminários, onde apresentamos algumas propostas pedagógicas e alguns projetos, como, por exemplo, o projeto Escola do Sentimento, que é um projeto de escola inovadora, que tem por base o trabalho realizado por Pestalozzi, no Instituto de Iverdon, lá no início do século XIX. Nós também trabalhamos o desenvolvimento da pedagogia da sensibilidade, que tem tudo a ver, né, com a questão emocional e do sentimento. Temos também um outro projeto, que é o programa Vivendo Sempre em Paz. É um projeto que as escolas desenvolvem para trabalhar com os alunos, os professores, os responsáveis, a cultura da paz. Hoje nós estamos, claro, basicamente online, e nós temos um canal no YouTube, que é a IBEM TV, onde nós, então, publicamos vídeos para os professores, para os pais, para os gestores, então, entrevistas, uma série de conversações. É uma verdadeira TV no ar através do YouTube. Nós também temos o blog, onde publicamos semanalmente textos ligados à educação,
e temos a colaboração de um grande educador, que é o professor José Pacheco, esse grande educador português, radicado aqui no Brasil, que é um grande idealizador da Escola Inovadora, através lá do projeto da Escola da Ponte, lá em Portugal. Enfim, né, o IBEM Educa tem uma proposta de levar qualidade para a educação, de humanizar o ensino e qualificar cada vez mais os professores. Hoje nós somos dedicados também à educação à distância, são 25 cursos que estão disponíveis, sempre com as inscrições abertas e desenvolvidos totalmente pela internet. Quem quiser conhecer o nosso instituto, colaborar com ele, participar dos seus projetos, aprender, é só acessar na internet www.ibemeduca.com.br. Estou repetindo, www.ibemeduca.com.br. Muito bom. Essa escola dos sentimentos deve ser muito boa, né, Marcos? Deve ter muitos cursos maravilhosos, Bem, né? foi lembrado aqui do nosso querido companheiro lá de Leopoldina, o Centro Educacional Conhecer é já uma escola inserida dentro do projeto Escola do Sentimento, e em 2016 recebeu do Ministério da Educação o certificado de escola inovadora e criativa da educação básica brasileira. Então, quem quiser conhecer na prática, fica o convite. Depois da pandemia, pode visitar lá a cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, e conhecer o conhecer. E qualquer pessoa pode se inscrever para fazer o curso, né? Não precisa só ser professor, não, né, o Marcos? Não, não. Os cursos são abertos nas áreas, então, de educação, família e gestão, mas qualquer pessoa, tenha ou não formação, qualquer pessoa pode se inscrever e fazer os nossos cursos. Tá bom. Quero agradecer aqui aos nossos amigos do chat que participaram com comentários, perguntas, que estiveram aqui nessa harmonia nos envolvendo para que tivéssemos uma noite maravilhosa. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Passou-se 60 minutos muito rápido, a conversa estava maravilhosa, um papo muito gostoso. E eu peço ao meu xará Marcos Limário que deixe suas palavras finais. Bom, Marcos e queridos companheiros e companheiras, irmãos de ideal, que acompanharam aqui o programa, eu deixo aqui o meu agradecimento por esta oportunidade e que não nos deixemos levar pelos embates que temos tido na atualidade, porque estamos passando por um período de crise moral, mas que vai passar e da qual surgirá uma sociedade renovada dos seus valores. Confiemos na educação, vamos nos dedicar a ela, porque é com ela que nós vamos formar as novas gerações que depois poderão nos receber através da reencarnação num mundo, então, regenerado. E que Jesus, nosso mestre, guia e modelo, seja sempre a luz imperecível da nossa vida. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Marcos, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado a vocês que nos acompanharam pelo chat, com essas vibrações maravilhosas. Lembrando que amanhã nos encontraremos novamente às 10 horas da manhã no programa Jesus Cuidando de Você. E que às 18h30 de amanhã e domingo nós temos oração pelo planeta. E domingo, ou melhor, sábado às 21 horas, nós temos o estudo do livro A Vida Continua. E domingo, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Muito obrigado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Um beijo, meus irmãos. Até a próxima sexta.